Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade, o programa de entrevistas aqui da TV USP Bauru. No último dia 25 de outubro, celebrou-se o Dia Nacional da Saúde Bucal e também o Dia do Cirurgião Dentista. A data busca conscientizar a todos da importância dos cuidados com a saúde bucal e de que isso vai muito além do que apenas um sorriso bonito. E para a gente fazer um panorama aí geral de como está a saúde bucal da população e também receber algumas dicas de cuidados, estamos aqui hoje com o professor e pesquisador Roosevelt Bastos, que é da área de saúde coletiva aqui da FOB, Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Professor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco hoje. Eu que agradeço, sempre uma satisfação poder contribuir com um pouco daquilo que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Professor, antes da gente começar a discutir a saúde bucal, queria uma curiosidade, saber por que esse dia 25 de outubro é o Dia aí nacional da saúde bucal e também o Dia do cirurgião dentista aqui no Brasil. É interessante isso, né? Internacionalmente, o Dia da Saúde Bucal é o dia 20 de fevereiro, por questões relacionadas à Federação Dentária Internacional. O calendário internacional de encontros científicos, né, normalmente acontece em torno dessa data. No Brasil, o Dia Nacional do Dentista acabou ficando em outubro porque ele reflete a data de início da Faculdade de Odontologia no Brasil. Dos cursos de odontologia. No Rio de Janeiro e na Bahia, em Salvador. Então, por isso que a gente tem o Dia do Cirurgião Dentista no dia 20 de outubro. 25 de outubro, certo. Isso. E aí a gente aproveita essa data para relembrar a importância da saúde bucal, dos meios de prevenção, dos meios de atendimento, de assistência, né? Então, acaba sendo uma data muito importante para nós. Bom, professor, então falando sobre isso agora, queria a gente tentar fazer um panorama aí. Como que está a saúde bucal do brasileiro hoje, professor? Nós tivemos uma divulgação do último levantamento nacional de saúde bucal, que é o Projeto SB Brasil 2023, certo, que foi planejado para ser executado no ano 2020, mas a pandemia atrapalhou muitas das nossas atividades e causou influência também no levantamento. A saúde bucal tem melhorado, né? Nos últimos anos, com esse levantamento de 2023, a gente nota mudanças em diversos grupos etários. A criança pequena, de 5 anos, representada, que é uma idade índice, ela sempre teve a cárie dentária registrada com patamares semelhantes de prevalência. Certo. Mas do último levantamento para agora, 2010 para 2023, nós tivemos um declínio em torno de 10%, o que nos dá alguma satisfação, né, de ver isso acontecendo, porque nessa idade é muito difícil de motivar as mães muitas vezes não compreendem muito bem que a dentição decídua, os dentes de leite são muito importantes, mas nós tivemos essa mudança. De 10% um declínio? Em torno de 10%. Mesmo assim, nós estamos com uma prevalência acima de 40%. Então é muito significante, mas o declínio traz uma direção que nos anima um pouco. Aos 12 anos, esse declínio também aconteceu, pequeno, de menor monta, porque a gente já vem observando o declínio de cárie dentária aos 12 anos desde os anos 80, né, no Brasil e no mundo. E nós já tínhamos alcançado 2,1 em 2010, então agora declinou um pouquinho mais do CPOD, mas nós sabemos que quando o índice CPOD, que é a soma
dos dentes cariados, perdidos e restaurados por causa da cárie aos 12 anos, ele chega em torno de 1, que esse declínio, em geral, nas populações, ele se estaciona. Certo. Nós estamos chegando perto disso, né, para o Brasil. A população adulta, de 35 a 44 anos, teve um declínio também, já com reflexos mais importantes de diminuição da perda dentária. E nos idosos, que nós nunca observamos mudança na condição bucal, nós passamos a observar um declínio, não na experiência de cárie exatamente, mas uma diminuição na perda de dentes. O que já é um alento muito grande, porque nós já fomos conhecidos como o país dos banguelas, né? E é um título que nos envergonha muito, mas que nós temos alguns motivos para que isso aconteça, né? Todo esse panorama que eu passei aqui bem rápido, só falando sobre a diferença entre as idades, né? Mas esse declínio ele tem acontecido por causa do uso do flúor em água de abastecimento público, que nós tivemos algum aumento do número de cidades com essa política, notadamente no Mato Grosso nos últimos anos, que o Mato Grosso tem uma política agora, Mato Grosso do Sul, para fluoretar todas as suas cidades. E os dentifrícios, né, as pastas de dente fluoretadas, que é um desafio ainda, porque as nossas pastas de dente estão carecendo de uma legislação mais firme para fazer com que o flúor esteja livre para... Eu vou aqui traduzir um pouco para o público que está nos assistindo, né, para que ele faça uma reação química de proteção nos dentes. Certo. Né? Porque é possível que você tenha flúor na pasta de dente que não está biodisponível. Né? Então, se isso acontece, você olha o fabricante, ele fala que o flúor está na pasta de dente, mas ele não tem eficácia, mas ele está cumprindo legislação. Não, eu tenho flúor sim. Né? Então, nesse aspecto que nós gostaríamos de ver os dentifrícios do Brasil com 1000 ppm de flúor, pelo menos, disponível na hora que o usuário estiver escovando seus dentes. Porque assim ele tem uma aplicação de flúor de baixa concentração, de baixo teor, mas com alta frequência, que é o mesmo que a fluoretação de águas produz. E aí isso promove controle de cárie dentária. Além disso, nós temos uma mudança no padrão de assistência à saúde que colabora com essa condição, né? Para a diminuição da perda dentária, por exemplo, né? Além dos benefícios do flúor, que ele não se dá só para as crianças, mas para adultos e idosos também, que todos temos dente, enquanto há dente. Então, isso é importante. Agora, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema público, não é, que abrange a totalidade dos municípios brasileiros e com uma expansão que foi muito forte no início dos anos 2000 até 2010. Depois disso, a gente teve algum padrão de crescimento mais diminuto, mas fez com que a maioria dos municípios, pelo menos em regiões mais vulneráveis das cidades, tivessem presença de uma equipe de saúde bucal realizando vigilância, realizando assistência à saúde. Isso é dentro do programa Brasil Sorridente ou não? São coisas diferentes. Porque o Brasil Sorridente é mais ou menos dessa época, no início dos anos 2000, 2004 ali, né? Ocorre que em 96 a gente teve no Brasil o início do Programa Saúde da Família, que foi reintitulado
um pouco depois do Brasil Sorridente, de Estratégia Saúde da Família, que é um título que a gente prefere, né? Porque uma estratégia é algo permanente, é algo que não tem fim. E o Brasil Sorridente, ele tem alguma controvérsia aí de alguns colegas que a gente tem admiração, mas se é de 2003, se é datado de 2004, né? Mas eu não quero entrar nisso, mas o fato é que desse período para cá nós temos uma política nacional de saúde bucal que recentemente, ano passado, foi feita uma lei que estabelece a Política Nacional de Saúde Bucal como uma lei dentro do Sistema Único de Saúde, né? Que, assim, é algo que é redundante, porque o Sistema Único de Saúde já prevê atendimento, né, universal, com equidade, com integralidade, sim, que a integralidade tem uma relação importante com o que a odontologia realiza. Mas, por outro lado, isso traz uma importância para a saúde bucal, para que os gestores entendam a sua importância, né? E nós temos, a partir dessa época, a inclusão de uma equipe de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Então você tem a equipe mínima, que é uma equipe multiprofissional, mas que ela tem médico e enfermagem, né? Medicina e enfermagem, e com agentes comunitários, seus técnicos. E agora, a partir desse, sim, momento, a gente passa a ter equipe de saúde bucal com o dentista e a sua equipe, né, auxiliares. Aí tem alguns tipos de equipe que eu não vou entrar aqui, mas com certeza isso colaborou muito, né? Colaborou demais, né? E aí, aqui em Bauru mesmo, onde há a estratégia de saúde da família, há uma equipe de saúde bucal. Professor, o senhor falou de Bauru e eu ia te perguntar isso. A gente sabe que o Brasil é muito grande, né? Esses dados que o senhor trouxe é uma leitura geral do país. Acredito que isso varia de para cada região, né? Porque o Brasil são realidades muito diversas de ponta a ponta. Bauru, em que contexto isso está inserido, professor? Eu acho muito interessante fazer a comparação de Bauru com o país até, porque eu falei aqui de dados gerais para o país, mas quando nós observamos as regiões do Brasil em relação à condição bucal, a gente percebe que a região norte e a região nordeste têm piores condições de saúde bucal, notadamente a região norte. A região nordeste já foi a pior no país, mas houve um crescimento muito grande do Sistema Único de Saúde lá, e fez com que eles melhorassem suas posições epidemiológicas em saúde bucal. Nesse momento, quem está numa pior condição é a região norte, né? E, talvez por algumas barreiras. Eu converso com alguns colegas da Universidade Estadual do Amazonas, né, lá de Manaus, e o pessoal de lá fala muito em território líquido, que não é a ideia do Zygmunt Bauman, né? Mas é a ideia de você ter barreiras para acesso às pessoas, que na verdade é o transporte pela água, né? E que nós ainda não entendemos, enquanto gestores, de forma geral, como fazer para que a gente possa acessar essa população e entregar melhor condição de saúde. Mas sua pergunta era para Bauru. E Bauru? Né? E Bauru, né? Bauru tem algumas condições bem interessantes, né? Essas desigualdades que a gente encontra pelo país, a gente também encontra numa cidade, né? A desigualdade, ela ocorre entre países, entre continentes, sim, entre estados, entre regiões, e dentro de entre um município e outro. Até entre, né, bairros. Entre bairros, eu diria que eu faço pesquisa epidemiológica, até entre ruas do mesmo bairro,
né, que é uma coisa muito impactante quando a gente começa a observar. Mas existem desigualdades na cidade de Bauru que são muito peculiares, né? Nós temos a região oeste da cidade, que eu vou aqui representar pelo Santa Edvige, Jaraguá, Vila Dutra, né? Essa região que tem o maior percentual de cobertura da estratégia de saúde da família da cidade. Depois a gente tem a região norte de Bauru, com a Vila São Paulo, Pousada da Esperança, que também tem estratégia de saúde da família, notadamente nas regiões de maior vulnerabilidade mesmo, né? Pousada da Esperança 2, né? Que são lugares mais difíceis e que a gente tem a estratégia de saúde da família justamente para a gente conseguir oferecer para a sociedade uma forma de diminuir a desigualdade pela saúde. Então, essas regiões normalmente apresentam piores condições de saúde bucal, né? Eu, pessoalmente, fiz já levantamento em 2015 sobre isso e encontrei nessas regiões piores condições de saúde bucal entre idosos do que no restante da cidade. E, nesse momento, estou fazendo de novo, né? 2025, estou realizando, já fizemos lá na região do Jaraguá, já fizemos na Vila Cardia, né? Mas essas regiões têm pior condição de saúde bucal, né? Mas nós acompanhamos, em média, o que ocorre nas cidades de médio, grande porte brasileiras, né? O que tem nos preocupado sobremaneira em Bauru em relação à distribuição de água, porque se distribui água que carrega com ela o fluoreto. Então, se não há entrega de água, talvez isso, mas isso a gente ainda não tem um estudo realizado, né? Estou falando aqui ideia de projeto, mas porque a gente pretende realizar isso no próximo ano. Então, estudar se a falta d'água, que é o problema crônico da cidade, está afetando também a saúde bucal da população. Porque eu fiz o estudo em relação à Covid-19 e houve um percentual de maior risco de casos de Covid-19 nas regiões em que houve distribuição intermitente de água. E isso é muito grave. Então, me interessou também acompanhar a condição de saúde bucal de Bauru, que já é uma ideia que a gente tem há algum tempo, né? Porque no ano que vem a gente faz 50 anos de fluoretação de água em Bauru. Então, essa data merece um acompanhamento. Nós estaremos aqui para acompanhar esse projeto também. Quando tiver resultados, o senhor aciona a gente. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já com Ligado na Universidade falando sobre saúde bucal. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo aqui hoje o professor da FOB, Roosevelt Bastos, para falar sobre a saúde bucal da população, já que no dia 25 de outubro celebrou-se o Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Cirurgião Dentista no Brasil. Professor, a gente fez esse raio-x aí já sobre a saúde bucal, né, da população brasileira, até um pouco do bauruense, e agora eu queria entender um pouco, professor, a real importância da saúde bucal. Às vezes a gente vê aí estudos de que se você não tem uma saúde bucal adequada, você pode ter até outros problemas que não relativos apenas aí na saúde bucal, até problemas cardiovasculares, por exemplo. Isso é fato? Isso é mito? Como que funciona isso, professor? É muito interessante poder ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque a odontologia ela se desenvolveu de uma forma muito independente da medicina.
E isso fez com que a nossa prática, por muito tempo, fosse isolada de uma relação com o resto do organismo. Tá. Né? Dos anos 80, 90 para cá, algumas pesquisas começaram a se demonstrar que há uma interação entre os problemas da boca com os problemas do corpo. Não é só que a gente vai falar, claro, que a saúde começa pela boca, porque nós alimentamos e tal, que é bonito, é quase um chavão isso. Sim. Mas nós precisamos de evidência, né? E a evidência científica demonstra que os problemas gengivais, por exemplo, têm uma relação íntima com a diabetes, com a hipertensão, né? É aquela história de saber quem veio primeiro, se é a galinha ou o ovo, né? Porque a doença periodontal ela contribui para que o indivíduo piore suas condições na diabetes, por exemplo. Então, isso é verdade, né? Nós precisamos efetivamente de um cuidado muito sério com a condição bucal, porque ela tem uma relação íntima com a saúde geral, né? Recentemente há estudos demonstrando relações da condição bucal com a saúde dos intestinos, por exemplo, né? Nós já encontramos há muito tempo Porphyromonas gengivalis, por exemplo, naquele pedacinho de artéria coronária que o cirurgião cardiovascular ele retira do coração para fazer uma ponte safena. Eles pegaram esse pedacinho, vamos ver o que tem aqui, e encontraram microbiota da condição bucal, da doença periodontal, lá no coração. Então, isso é muito importante, né? Há uma presença maior, por exemplo, da odontologia no hospital, né? Porque nós temos encontrado cada vez um maior valor da odontologia para a condição de quem está sendo atendido. Condição sistêmica, né? Como um todo, né? Então o indivíduo está lá com um problema pulmonar, né, importante, né, ou em algum outro órgão, e quando você observa a origem, o problema primário dele é num dente que nesse momento não vai sofrer tratamento, ele vai ser extraído, porque ou é a extração, ou é a vida do indivíduo, né? Então, essa é uma preocupação muito grande e a Organização Mundial da Saúde tem se manifestado no sentido de incentivar pesquisas que façam a relação entre a condição bucal e a condição sistêmica do ser humano. O senhor falou dessa questão que a odontologia se desenvolveu dessa forma isolada, mas puxando a sardinha um pouco aqui para a nossa casa, para a FOB, né? Aqui, desde a sua fundação, o professor Paulo Toledo Artigas falava da questão dos médicos da boca, que não queria formar dentistas, sim médicos da boca, já com essa visão, né, professor? Essa visão da odontologia, ela não é tão nova, mas as nossas práticas foram se aperfeiçoando, né? A nossa faculdade, ela se desenvolveu de uma forma muito pujante. Ela é uma faculdade nova, né? Nós temos pouco mais de 60 anos de fundação e temos um arcabouço científico e de estrutura científica bastante, não é promissora não, ela é bem estabelecida e promissora para os próximos anos. Consolidada já, né? Consolidada. Então, é uma satisfação para nós, mas isso se deve também pela visão destacada, não só do professor Artigas, mas de outros professores, como o professor Casati, por exemplo, que trabalhava com medicina bucal, né? Professor Euloir, tantos professores, né? O professor Mondelli mesmo tem falado até hoje sobre essa questão da medicina e da condição bucal, né? Então, isso
essa é a fronteira do conhecimento, né? Mas nessa época que o professor Artigas estava falando isso, lá no início da FOB, era uma visão para um tempo que ele não estava vivendo ainda, né? Então é para respeitar. Visionário. Professor, eu queria aproveitar esse espaço aqui para a gente dar algumas dicas básicas de saúde bucal. Selecionei algumas aqui, sei que saúde bucal é um tema muito amplo, mas selecionei algumas aqui para a gente tirar essas dúvidas aí, porque eu sei que são dúvidas que vira e mexe aparecem aí. Por exemplo, qual que é a idade ideal para um bebê passar pela primeira consulta no dentista? Eu diria que o melhor momento seria da gestante. Nem do bebê, já da gestante. Porque quando o bebê nascer, a gestante precisa estar informada sobre como é que ela precisa higienizar a boquinha, né? Se ela vai observar se há algum frênulo mais, com uma inserção mais importante, dificultando o movimento da língua, né? E aí a gestante passa a entender a relação da amamentação com a condição bucal, a relação de higiene bucal do bebezinho e da transmissão de micro-organismos que pode ocorrer. Então, eu diria que a gestante deveria fazer a consulta na sua dentista ou até no odontopediatra, para aprender sobre o seu bebezinho. Na barriga da mãe a resposta. Na barriga da mãe. E é claro, né, nós não somos robozinhos andando por aí. Criança não é um brinquedinho andando por aí, né? Que a gente fala muito em inteligência artificial, né? Tudo é artificial hoje, o bebezinho não é artificial não, né? E nós temos uma cronologia esperada para a erupção dos dentes, mas ela tem uma certa mudança de uma criança para outra por diversos motivos. Mas é esperado que tenha aí dos 5 meses, 6 meses, às vezes 4 meses, que a gente tenha os primeiros 2 dentinhos na boca aqui do incisivo inferior. E aí a mãe, preferencialmente, escovar esses dentinhos, né? Há uma certa polêmica de alguns indicando a pasta de dente sem flúor. Eu, como professor de saúde pública, eu indico sempre o uso de dentifrício fluoretado, mesmo para um bebezinho que vai engolir o flúor, né? A orientação é que a mãe coloque o mínimo minimorum de pasta de dente ali, mas para que aquele dentinho tenha contato com o flúor. Tem essa proteção. E aí você intensifica quando o molar descido surgir na boca, que isso já vai acontecer em torno de 1 ano e meio de idade, mais ou menos, né? Que vai surgir o primeiro molar descido, superior e inferior, né? E são 4. Né? Então, e o outro momento que é de especial atenção também é o momento do primeiro molar, da chegada do primeiro molar. Porque o primeiro molar, ele engana os pais, porque as crianças ainda estão vindo com o dentição descido, ela já está com todos os dentinhos de leite prontinhos, os 20, com 3 anos de idade mais ou menos. Quando chega em torno dos 5, 6 anos, surgem os molares, que é um dentão lá no fundo da boca, que a mãe e o pai, às vezes, né, eu sou dentista, mas nem todo mundo é. Então o filhinho lá está tendo um molarzinho na boca, eu falo, está nascendo outro dentinho, que legal e tal, mas não dá devida importância ao primeiro molar, que é um dente, o apelido dele na ortodontia é de chave de oclusão, né? Então ele é um dente importantíssimo para o desenvolvimento desse terço inferior da face. Então nós temos que manter esse dente sem cáries, né? E em boas condições. Por isso que essa visita prévia, então, é tão importante, para ter todas essas informações e ficar até mais tranquilo, né, professor? Sem dúvida. Professor, e para a gente que é adulto,
qual que é a frequência que a gente deve ir num consultório de dentista, mesmo sem problema nenhum? Qual que é a frequência? Eu diria que a cada 6 meses a 1 ano, um dentista, um adulto, deve ir ao consultório do dentista. Agora, nós já temos bem estabelecido um conceito de risco em saúde bucal há muitos anos. E a ideia é que se há um maior risco da presença de novas lesões de cárie, ou se há outros problemas sistêmicos como hipertensão ou diabetes, principalmente a diabetes, eu diria que essa pessoa adulta precisaria ir talvez a cada 6 meses ou até com menos tempo do que isso, a rigor do dentista que estiver orientando e acompanhando essa condição bucal, né? Acho que isso é muito importante. E outro aspecto que eu acho muito importante, não é que eu estou dizendo eu acho, mas que a literatura mostra, sim, né? Sim, claro. Que é a manutenção de um profissional para acompanhar a saúde bucal de alguém, né? Isso se dá de uma forma muito interessante pela estratégia de saúde da família, por exemplo, que tem um princípio de longitudinalidade no cuidado, né? Que aí o que ocorre é que passa a haver um vínculo entre a pessoa que está sendo atendida com o profissional que a atende. E isso faz com que o profissional conheça mais as necessidades e as dificuldades desse paciente. E isso vai fazer com que, no longo prazo, a condição de saúde bucal do indivíduo seja melhor. Consegue ver se tem alguma alteração, já sabe do caso, né? Consegue ver. E sabe a relação sistêmica também, né? E às vezes você começa a conhecer situações de vida, né? Nossa vida é muito complexa. Então, para um profissional novo a cada atendimento, ele vai acabar tendo uma relação muito mecânica com o atendimento. E é muito interessante que esse atendimento seja o mais humanizado possível. Professor, para a gente finalizar, então, queria que o senhor aproveitasse naquela câmera e mandasse um recado aí para todo mundo sobre a importância da saúde bucal. Um pouco de tudo que a gente já falou aqui, mas para finalizar. Eu gostaria, então, de aproveitar esse momento para chamar a atenção para o cuidado diário com a saúde bucal, a escovação dos dentes, né? Nós não temos uma técnica que eu posso dizer com certeza que é a melhor, mas em geral, se a pessoa em qualquer idade escovar com movimentos circulares que acompanham o formato da gengiva, sem força excessiva, com uma escova macia, com a presença de uma pasta de dente com flúor, né? E usar o fio dental diariamente, né? Isso ajuda sobremaneira, né? E além disso, como nós dissemos anteriormente, a visita ao consultório dentário para que o profissional possa observar de uma forma individualizada as necessidades em saúde bucal e em saúde que cada um de nós tem. Professor, queria agradecer ao senhor pelas informações, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito satisfeito. Obrigado, professor. Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado e até a nossa próxima edição.